Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. aos planos do Pai. Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à Canção Nova. É uma grande graça poder acolher vocês aqui neste dia. Diga a esse irmão que está ao seu lado, a paz de Jesus. A paz de Jesus ao seu coração. Que esta paz de Jesus possa realmente, nesta manhã, tomar este rincão, para que o nosso coração, apaziguado por esta paz, possa estar aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nestes dias. Porque o Senhor tem muitas graças reservadas para nós que estamos aqui no rincão do meu Senhor em Cachoeira Paulista. Diga a essa pessoa, você é um privilegiado. Você é um escolhido. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui. O Senhor tem muitas graças para você neste final de semana. Ficai atento, abra os ouvidos e principalmente abra o coração. Quem crê que o Senhor tem muitas graças reservadas, amém, amém. Vamos saudar o Senhor com uma salva de palmas então. Porque é exatamente neste clima de fé e de confiança que o Senhor quer nos preparar nesta primeira colocação da manhã. O tema deste acampamento, ele é: submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo. E me foi proposto então nesta manhã partilhar exatamente esta palavra com vocês. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Por isso eu convido você a tomar agora a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus, abri-la em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Livro de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem trouxe a palavra de Deus, eu já dou os meus parabéns. Quem não trouxe a palavra de Deus, já fica aqui o puxão de orelha. Se você está ao lado de uma pessoa que não trouxe a palavra de Deus, pega na orelha dela e dê um puxãozinho assim. É muita pessoa puxando o ouvido, hein? É preciso que nós, católicos, apostólicos, romanos, principalmente quando nós vamos para um retiro espiritual, nós precisamos nos armar da palavra de Deus. Nós vamos ver nesta colocação que a palavra de Deus, ela é o grande instrumento para nós vencermos as insídias e os ataques do diabo contra nós. Então nós não podemos estar desprovidos da palavra de Deus. Então se você somente esqueceu a sua Bíblia, eu vou perdoar você. Mas se você não tem ainda,
a palavra de Deus na sua casa, a sua Bíblia, na qual você pode todos os dias recorrer a ela, rezar, meditar. Eu convido você, no próximo intervalo, a ir aqui à loja do Davi e adquirir a sua palavra de Deus, que ela é a grande arma contra os ataques demoníacos contra nós. Amém? Tiago 4, versículo 7. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Eu quero que você fique muito atento a tudo aquilo que eu vou dizer, porque tudo terá uma ligação. As palavras que serão proclamadas aqui são todas lógicas em relação a este versículo de São Tiago. E é por isso que eu preciso da sua atenção. São Tiago já nos coloca diante desta palavra dois personagens, duas realidades, dois seres espirituais. São Tiago nos diz que a Deus é a primeira pessoa, nós precisamos nos submeter. E depois São Tiago nos apresenta o ser espiritual, o diabo. E quando São Tiago, ele nos diz de Deus, e ele nos diz do diabo, ele está falando aqui para cada um de nós de duas realidades opostas, correto? Até aqui, ok? Deus, nós devemos nos submeter. O diabo, nós precisamos resistir. São Tiago está falando aqui do bem e do mal, da luz e das trevas, do acerto e do erro. Porém, nestas duas dimensões, nestas duas realidades que São Tiago nos apresenta, está a cada um de nós. Porque se existe uma realidade voltada à direita e uma realidade voltada à esquerda, existe nós ali no centro, como sendo as peças centrais e fundamentais desta batalha, entre o bem e o mal. E entre esta luta de Deus e do diabo, que no fundo esta luta já é uma luta vencida por Deus. Não pensem que Deus está resistindo ao diabo da mesma forma ou com a mesma força, porque a força e o poder de Deus, ela é insuperável. O diabo é apenas uma criatura. Porém, como existe nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, pelo batismo nos foi dado o Espírito Santo, porém pelo pecado original também existe em nós esta tendência que nos arrasta para o pecado e para o erro, está nós. Eu e você. Diga para esta pessoa que está do seu lado, no centro está você. Você é o centro desta luta. E desta realidade, destas duas pessoas, também existem objetivos diferentes e existem consequências diferentes. O objetivo de Deus a cada um de nós é que nós nos santifiquemos. O objetivo de Deus a cada um de nós é que diante das nossas escolhas, é que diante do Espírito Santo que nos foi dado, Deus quer que nós nos santifiquemos. E por que Deus quer que nós nos santifiquemos? Para que quando Ele vier a nos chamar, nós possamos viver a eternidade com Deus. Porém, esta é a consequência de nós servirmos a Deus e caminharmos na santidade. Porém, existe um objetivo do demônio contra a minha vida e contra a sua vida. E qual é o objetivo do demônio contra mim e contra você? É nos arrastar para uma vida de pecado.
é para colocar no nosso caminho entulhos, obstáculos, para que nós, caindo nestes obstáculos, nós pequemos. E quando chegar a nossa hora de nos encontrarmos com Deus, nós estejamos em estado de pecado. E aí a consequência é o inferno. É neste combate, é nesta realidade que todos nós estamos inseridos. Independente de quem você seja, independente daquilo que você faz. Às vezes nós achamos que as intenções do diabo é contra somente aqueles que estão à frente de algum ministério, contra aqueles pregadores que se destacam. Às vezes nós achamos que o diabo não se preocupa conosco, mas este é um grande erro, achar que o demônio tem alvos específicos. É claro que o demônio, fazendo com que um sacerdote caia, atrás da queda de um sacerdote haverá muitas ovelhas. Porém, o sangue de Cristo foi derramado por mim e foi derramado por você. Foi derramado por aquele sacerdote, mas foi derramado por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Para Cristo, você tem o valor de qualquer outro, que ao seu olhar se destaca no mundo entre nós. É por isso que para o diabo, sabendo que no amor de Deus não há diferenciação, ele quer fazer com que você caia. Ele quer fazer com que eu caia. Porque ele sabe que uma alma que é arrastada ao inferno é uma dor ao coração de Deus. E é por isso que ele ataca a você e a mim. É por isso que ele quer também atacar até aquelas pessoas que você não gosta. Até aquelas pessoas que você julga que estão fora da igreja, o seu vizinho, o seu parente. É eles também que têm valor aos olhos de nosso Senhor e que estão na mira do diabo. É por isso que nós precisamos ter este senso de urgência da evangelização para com todos aqueles que estão ao nosso redor. E quando nós olhamos para esta palavra, submeter a Deus e resistir ao diabo, eu fui rezando durante esta semana e eu fui atrás de me aprofundar naquilo que significa esta palavra para nós. A palavra submeter e a palavra resistir. Nós estamos aqui tratando então de dois verbos que requerem uma ação. Todo verbo é uma ação. E eu fui lá em alguns dicionários bíblicos e no dicionário da língua portuguesa, ver o que significa cada uma destas palavras. Submeter a Deus e resistir ao diabo. Submeter, diz assim o dicionário: acatar ordens, render-se aos desejos de outra pessoa, tornar dependente, sujeitar-se. Portanto, quando nós estamos falando aqui de submeter a Deus, nós estamos falando de acatar as ordens de, render-se aos desejos de, tornar-se dependente de, sujeitar-se a Deus. Tudo isso diz respeito ao que nós precisamos fazer diante desta palavra submeter. Mas no latim, esta palavra é dividida e o início, sub, de submeter, esse sub significa debaixo. E aqui o latim vai dar uma precisão daquilo que significa esta palavra. E mettere significa colocar. Submeter significa, portanto, colocar-se debaixo de. Mas não é um debaixo de maneira superficial. É um debaixo de maneira introduzida, colocada, inserida, envolto daquilo na qual você estará por debaixo. Submeter, submettere. Quando você pensa nesta palavra, para elucidar o que eu estou querendo dizer, pense na palavra submarino. Debaixo das águas do mar, introduzido inteiramente envolto daquelas águas.
É assim que o Senhor quer que nós estejamos submetidos a Ele. Como um submarino, ele é introduzido nas águas. Ao seu redor não tem outra realidade a não ser água. Olha para essa pessoa e diz assim: você entendeu? Você quer ser um submarino do Senhor? Submeta-se a Deus. O que significa a palavra resistir? Significa não ceder, opor à força, defender-se, não sucumbir, durar. Esta palavra vai ser muito importante para nós, durar. Então, quando nós falamos de resistir, nós estamos falando de não ceder ao mal, ao diabo. Opor força ao diabo. Defender-se do diabo. Não sucumbir ao diabo e durar diante dos ataques do diabo contra nós. No latim, a palavra resistir, essas primeiras duas letras, distintas como re, significa contra. E a palavra sistere, de resistir, sistere, significa colocar, parar. Olha que interessante, tanto a palavra mettere, de submeter-se, quanto a palavra resistir, sistere, as duas têm o significado de colocar. Porém, para nós no português, parece que este colocar é a mesma coisa. Porém, no latim existem estas duas diferenças. As duas é um colocar, mas quando nós submetemos no mettere, nós colocamos dentro, nós introduzimos ao fundo. Quando nós falamos do sistere, de resistir, nós estamos falando de colocar uma força oposta. Colocar uma força contra aquilo que está nos atingindo. A palavra de Deus em Tiago está dizendo que todos nós passaremos por esta realidade de sermos atacados pelo mal, de sermos atacados pela tentação. Todos nós estaremos submetidos a isso. Porém, a Deus nós precisamos nos introduzir e ao diabo nós precisamos opor a ele, resistindo com força. Não é como esse resistir, muitas vezes nós entendemos como se nós sofrêssemos os ataques da tentação, sofrêssemos os ataques do mal, e nós precisaríamos ficar ali acuados, parados, resistindo às pancadas do mal contra nós, para que, ao decidir do diabo parar de nos atentar, de nos atacar, nós vejamos se nós estamos vivos, estamos sobreviventes aos seus ataques. Mas São Tiago não está dizendo isso nesta palavra. São Tiago está dizendo que na luta contra o diabo, nós não devemos ficar acuados, apanhando do diabo, mas nós precisamos colocar uma força contra ele. Não é uma atitude passiva a nossa luta contra o diabo. A nossa luta contra o mal é opor esta força de atrito, de contraposição. Alguns santos e alguns místicos vão dizer que a única luta na qual nós devemos fugir e não colocar uma força de oposição direta ao diabo é quando diz da nossa sexualidade e da nossa afetividade. Porque isso está ligado às nossas paixões da carne. Isso está ligado a uma tendência que nós temos de ser inclinados a este mal. Então nós fugimos. Mas quando o diabo se apresenta para fazer com que nós caiamos, nós precisamos colocar esta força de oposição, de resistência, combater. E o diabo vai se apresentar para nos fazer cair em diversas áreas da nossa vida.
E nós vamos precisar ter esta força de resistência. Mas para que nós resistamos a esses ataques que todos nós estamos sujeitos, São Tiago está dizendo: submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. São Tiago está revelando aqui também, para nós, uma fraqueza do diabo. São Tiago está dizendo que o diabo fugirá de nós. Nós só fugimos de uma realidade quando nós sabemos que nós não vamos conseguir lidar com esta realidade. Nós só fugimos quando nós sabemos que aquele oponente ou aquela realidade será muito superior a nós. E se nós ficarmos, nós seremos esmagados. Mas nesta força de oposição, São Tiago está dizendo que o diabo fugirá de nós. Porém, antes de resistir, existe o verbo submeter. O diabo só fugirá de nós se nós estivermos submetidos a Deus. O diabo só fugirá de nós se nós estivermos em amizade com Deus. O nosso grande erro é tentarmos, muitas vezes diante do mal, das ciladas do demônio, resistir-lhe com as nossas próprias forças. Achar que, diante de métodos que nós colocamos para nós mesmos, esquemas de vida de oração, o nosso grande erro é achar que, atrás somente dos livros, da leitura e do modo intelectual, nós vamos resistir às ciladas do diabo. E aí está um grande erro. Porque a palavra está dizendo que nós precisamos nos submeter. Submeter, nesse sentido, nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos rezar. Nós precisamos estar com o nosso coração unido ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que quando o diabo se apresentar para nos tentar, ele não encontrará a nós, ele encontrará a Cristo. Você quer vencer o diabo? Você quer resistir ao diabo? Você quer que o diabo, ao te ver, ele fuja de você? Você precisa ser reflexo de Cristo. Se o diabo apresentar-se diante do seu caminho, da sua vida, da sua família, do seu trabalho, dos seus sentimentos, das situações talvez de angústia e de sofrimento que você vive, de doenças, de todas as realidades que te perturbam e que o diabo ele tem acesso a estas coisas para te perturbar. Se ele entrar neste caminho, de frente com você, e ele encontrar você com a sua força, com o seu querer apenas, tentando vencê-lo, eu digo a você, você vai se dar mal. Você cairá e cairá feio. Porque contra o diabo nós não temos força, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É por isso que Tiago nos diz, antes de resistir, submetei-vos a Deus. Mas quando o diabo encontra um homem e uma mulher que reza, um homem e uma mulher que se submete a Deus, um homem e uma mulher mergulhados na vida do Espírito, quando ele entra no caminho dessas pessoas, e ao invés dele encontrar você, ele encontra Cristo, ele foge. O diabo não resiste a um homem e a uma mulher de Deus. O diabo não resiste a um homem e a uma mulher que tenha uma vida no Espírito. Então, se você percebe os ataques do diabo sobre a sua vida, sobre qualquer área da sua vida, saiba, ou você reza, ou você vai perder esta batalha. Diga para a pessoa do seu lado, eu não quero perder esta batalha. Eu não vou perder esta batalha. Mas para isso, o diabo precisa ver Cristo em mim. Olha para essa pessoa que está do seu lado, que talvez você conheça. Fala assim, eu quero ver Cristo em você também. Se converte, criatura. Pelo amor de Deus. Porque é urgente a nossa conversão. Porque se tem uma coisa que o diabo é
é insistente. Quando nós dizemos a palavra resistir, significa que o diabo, quando ele nos atacar, não será apenas um ataque direto e ele vai embora. Será um ataque que nós precisaremos resistir, precisaremos ficar colocando aquela força oposta a ele, porque ele é insistente. E se nós não resistirmos com esta força oposta, o diabo permanece. E quando o diabo permanece e nós não o expulsamos da nossa vida por uma vida de santidade, uma vida de oração, o nosso processo interior é o mesmo processo que aconteceu com Judas. Aonde o diabo permanece, aonde nós não tiramos da nossa vida o diabo toma conta do nosso coração. E o nosso processo é um processo de decadência, como foi de Judas. E aqui é por isso que a palavra diz, homens ambíguos. Purificai os corações, homens ambíguos. Porque se nós olharmos para a figura de Judas Iscariotes, o traidor, ele era um homem ambíguo. Judas andava com o nosso Senhor. Judas rezava. Judas comungava de tudo aquilo que os outros apóstolos comungavam. Mas o diabo foi entrando no caminho de Judas. Judas não resistiu e por isso ele caiu e o seu coração foi tomado pelo diabo. Mas a palavra nos ensina o que mais é este resistir. Abra comigo agora a sua palavra em Efésios 6, porque aqui nós teremos uma clareza maior daquilo que o Senhor quer nos falar. O tempo passou rápido. Efésios 6, fortalecei-vos, enfim, no versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Olha que bonita esta palavra, vem completar aquilo que Tiago disse, agora Paulo nos diz. Revesti-vos da armadura de é uma armadura espiritual. O Senhor está dizendo que para nós vencermos o diabo, nós precisamos de uma armadura dele. Não é nossa, não é as nossas forças, é espiritual, armas espirituais, para que nós possamos resistir. Mais uma vez a palavra entra. Resistir às ciladas do diabo. Quando nós falamos de ciladas, nós podemos trocar também, para ficar mais claro para nós, a palavra armadilha. O diabo coloca armadilhas no nosso caminho. O que significa isso? Quem já fez aqui uma armadilha para pegar algum animal ou algo nesse sentido, levanta a mão. Quando você arma uma cilada, uma armadilha, você não coloca esta armadilha à vista da presa. Porque se você colocar, dificilmente aquele animal, aquela presa vai cair nesta armadilha. O que você faz quando você quer, de repente, pegar um pássaro? Você arma aquela armadilha, fazendo com que aquele ambiente pareça natural para ele. Porque aquele ambiente parecendo natural, ele vai se portar de maneira natural. Mas por detrás daquele ambiente natural, existe uma armadilha, que quer capturá-lo, prendê-lo, fazê-lo escravo. É por isso que a palavra está dizendo resistir às ciladas do diabo. Porque o diabo, quando quer entrar na nossa vida, ele arma ciladas. Ele se coloca de maneira camuflada na nossa vida. E esta realidade de naturalizar as suas ciladas é tão verdade, porque Paulo, quando ele acaba de dizer, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, ele continua dizendo assim, com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, os espíritos malignos espalhados por este mundo. Aqui Paulo, quando ele faz esta advertência, que é uma advertência espiritual, a primeira coisa que ele diz é,
a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, porque as ciladas que o demônio vai colocar na minha vida, na sua vida, em nossos caminhos, vai parecer tão natural que nós vamos começar agora a apontar para as pessoas. Nós vamos começar a lutar contra aqueles que estão ao nosso lado, achando que a culpa é deles, que a culpa é do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, a culpa é do seu filho, a culpa é do seu sogro, da sua sogra, do seu vizinho, do seu chefe, do seu amigo, do seu trabalho. Por quê? Porque isto é uma cilada do diabo. Colocar este ambiente natural ao ponto de não ser identificado e nós começarmos a culpar os outros. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas são contra os espíritos malignos. E eu percebo que nos dias de hoje nós temos deixado de sobrenaturalizar algumas coisas. Nós não precisamos sobrenaturalizar tudo, achar que tudo vem do espiritual, tudo vem do diabo, todos os ataques vêm do maligno, mas nós não podemos perder esta visão, que nós precisamos resistir às ciladas, e as ciladas se fazem neste ambiente natural. Portanto, a nossa resistência precisa ser ao mal, e portanto eu e você precisamos rezar diante dessas situações, diante dessas pessoas na qual muitas vezes nós culpamos. Você está me entendendo? Sim ou não? Está entendendo a lógica da coisa? Versículo 13. Por isso, mais uma vez Paulo diz, revesti-vos. No versículo 11 ele diz, revesti-vos da armadura de Deus. No versículo 13, mais uma vez, Paulo insiste, revestir-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir. Mais uma vez aparece o verbo resistir, no dia mau, e permanecer firmes, depois de terdes superado toda a prova. O dia mau, ele virá. Ninguém estará imune de viver dias maus. Mas aos dias maus, nós precisamos resistir. E resistir aos dias maus é opor uma força contrária aos dias maus. Quando nós não queremos rezar, nós devemos rezar. Quando nós não queremos ir para a missa, nós devemos ir para a missa. Quando nós não queremos acordar de madrugada para rezar o Santo Rosário, nós vamos acordar de madrugada para rezar o Santo Rosário. Nós estamos, portanto, resistindo, colocando uma força oposta àquilo que vem na nossa direção. Versículo 14. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Todas as flechas incendiadas do maligno. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé. Paulo, mais uma vez, está nos dizendo, se em todas as circunstâncias nós precisamos empunhar o escudo da fé, significa que em todas as circunstâncias que nós vivemos, nós podemos sofrer as tentações e os ataques do demônio. É uma palavra forte, verdadeira, e que nós precisamos tomar posse. Como diria Padre Jonas Abib, todas as circunstâncias repete comigo, exatamente. Todas as circunstâncias são todas as circunstâncias que nós precisamos tomar o escudo da fé. E para um pouquinho aí na sua imaginação e pense num escudo. Não um escudo do Capitão América, que é um escudo redondinho e que ele carrega, mas naqueles escudos medievais de guerra, na qual aquele soldado, aquele combatente empunhava em sua mão, e aquele escudo praticamente tomava todo o seu corpo, da sua cabeça até a sua perna. Paulo está nos dizendo, tomai o escudo da fé. O que significa fé, meus irmãos? Pergunta para essa pessoa do seu lado, o que é fé? Vê se ela vai saber te responder.
O que é a fé? O Catecismo da Igreja Católica diz, de modo muito simplificado, fé é a resposta que o homem dá ao Deus que se revela. Ponto final. Diz para essa pessoa, fé é a resposta que o homem dá ao Deus que se revela. Como que Deus se revela? Ou como que Deus se revelou? Deus se revela, e Deus se revelou através da palavra. Revelar significa mostrar-se, sair do escondimento, fazer aparecer. Deus se revela através da sua palavra, principalmente através da sua palavra. Deus se revelou e se revela através da tradição, da vida dos santos, dos testemunhos dos santos. Deus se revela através do magistério da igreja, dos documentos da igreja, da autoridade do Santo Padre, o Papa. Portanto, quando Paulo diz, tomai o escudo da fé, Paulo está dizendo, você precisa se capacitar, porque a fé, ela entra pelos... A palavra de Deus diz isso. Quando nós proclamamos, quando nós falamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos, de uma certa maneira, revelando algo de Deus, como nós estamos fazendo aqui. E esta palavra que é revelada, este Deus que talvez estava escondido para você, ele é posto à luz, ele entra nos seus ouvidos, ele vem no seu coração, e você agora sabe responder diante de uma realidade o que Deus quer de você. A fé é a resposta que o homem dá ao Deus que se revela. Deus está a todo tempo e momento se revelando a nós. Nós precisamos tomar isto, pegar esta verdade e responder aos fatos da nossa vida com este ensinamento. É por isso que eu e você não podemos deixar de ler o catecismo, de estudar, de ler bons livros, porque em todas estas realidades estão fragmentos da revelação que servirão de ajuda para que nós possamos combater com o escudo da fé. E para que nós precisamos deste escudo da fé? Porque em todas as circunstâncias nós seremos atingidos pelas flechas incendiadas do demônio. Olha que interessante. Quando nós falamos de flechas incendiadas, nós precisamos entender qual é a dinâmica deste instrumento, desta arma. Você já assistiu aqueles filmes mais antigos, na qual aquelas aldeias antigas são invadidas pelos malfeitores, pelos ladrões, e aquelas casas de palha, de madeira. E em cima dos seus cavalos, aqueles homens atiram as suas flechas em cima daquelas casas, e aquelas flechas têm a sua ponta incendiada, e aquela flecha, ao atravessar aquele local, ao perfurar aquele local, ele não só atinge, mas como a sua ponta está inflamada de fogo, o fogo começa então a se espalhar. Paulo está dizendo que o diabo lança sobre nós flechas inflamadas. Ninguém numa luta utiliza arco e flecha quando ele está muito próximo ao seu adversário. A flecha, ela é um objeto para ser atirado, uma arma para ser atirada de longe. É por isso que as ciladas do diabo, elas meio que se naturalizam. Porque quando o diabo quer nos atingir, mais uma vez Paulo nos está revelando que ele não se mostra. Ele está de longe mirando a cada um de nós para lançar a sua flecha contra nós, para lançar os pecados contra nós, para nos fazer cair. E esta flecha, ela perfura, ela fere e ela inflama. Assim são os pecados em nós. Eles perfuram, eles ferem e eles crescem em nós. Mas Paulo está dizendo que contra estas flechas incendiadas, nós precisamos tomar o escudo da fé. É tomar o escudo da fé, é tomar aquilo que nós aprendemos do Deus que se revelou e combater o inimigo, assim como Cristo nos ensinou. E como que Cristo nos ensinou a combater pela fé? As flechas incendiadas
do demônio? Nós podemos recorrer ao livro de Mateus, capítulo 4. Você pode abrir, mas não precisa. Esta foi a dinâmica de Jesus na tentação do deserto. O que Jesus fez na tentação do deserto? Quando o diabo se apresentou a ele, Jesus respondeu com a palavra de Deus. O menino Jesus, coloca um fundinho para nós já para acabar. O menino Jesus, diante de toda a realidade judaica, ele foi também treinado nas Sagradas Escrituras. O menino Jesus tinha contato com as Sagradas Escrituras da época. E por isso ele foi tomado dessas revelações. É claro que ele não precisava, porque ele era homem e Deus. Mas ele foi tomado por esta palavra de Deus, por este ensinamento de Deus, pelo Deus que também se revela no Antigo Testamento. E quando o diabo se coloca à frente do menino, ou melhor, de Jesus no deserto, o que a Bíblia diz para nós? Na primeira tentação, Jesus diz ao diabo: está escrito. Olha que beleza. Qual é a dinâmica que Jesus está fazendo? A dinâmica do escudo da fé. Está escrito, está revelado. Este é o Deus que se revelou. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas não satisfeito, o diabo continua a tentá-lo. E na segunda tentação, o que Jesus diz ao diabo? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda não satisfeito, porque o diabo é insistente, mas Jesus está não apenas sofrendo, e aqui eu quero que vocês liguem agora tudo aquilo que eu disse no início. Jesus, quando ele está lidando com a tentação no deserto, ele não está sofrendo de maneira passiva as tentações do demônio. Jesus está de maneira oposta, colocando uma força contra o diabo, e esta força contra o diabo é a palavra de Deus. Está escrito, Satanás. E mais uma vez, como aquele insistente, o diabo leva Jesus para um alto monte, e novamente ele o tenta. E mais uma vez, o que Jesus faz? Está escrito: adorarás o Senhor só Deus, e só a Ele prestarás culto. Está escrito. Jesus atualiza a força da palavra de Deus no momento em que ele proclama a palavra de Deus. E Jesus finaliza dizendo que: vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. A palavra de Deus, revelada, entendida, atualizada, tem a força de esmagar as forças do inferno contra nós. E ao final deste vai-te embora, Satanás, Jesus se utiliza do quê? Da espada do Espírito. Aqui como está em Efésios. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação. O capacete é o lugar que protege a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa imaginação, as nossas fantasias, as nossas memórias. E por que precisamos de proteção aqui? Porque o diabo também nos atenta aqui. E empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O único instrumento aqui de ataque direto é a espada. A espada não só opõe uma resistência, como ela ataca, ela fere, ela corta, ela dilacera,
ela é a palavra de Deus. É quando Jesus diz: vai-te embora, Satanás. Nós precisamos retomar a palavra de Deus na nossa vida. Quem quer vencer as ciladas do diabo, diga eu. Fala, eu quero vencer as ciladas do diabo sobre a minha vida. Então faça como Tiago nos ensinou: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Diga para essa pessoa do seu lado: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. A condição da nossa vitória está também em nós, na decisão que nós temos de verdade nos aproximarmos de Deus. Mas para isso não pode haver esta ambiguidade em nosso coração. Para isso nós precisamos fazer aquilo que Tiago está nos ensinando: limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Se precisar, neste retiro deste final de semana, você, após essa pregação ou nos intervalos, correr ao confessionário para limpar as suas mãos e purificar o seu coração, o faça. Porque quando nós não estamos com as nossas mãos limpas e com o nosso coração purificado, nós não temos força para carregar o escudo da fé e responder às tentações infernais quando o diabo se aproximar. É como que fardos e pesos espirituais que embotecem, escurecem a nossa mente para que nós possamos acessar, assim como Jesus fez, combatendo o mal, dizendo: escutai. Nós precisamos desta força. Todos nós, mais uma vez, estamos inseridos nesta realidade, neste combate espiritual. Mas nós aprendemos que neste combate, nós aprendemos que nesta dinâmica, na qual o demônio vai vir sempre disfarçado em armadilhas, tentando naturalizar as coisas, nós precisamos estar preparados com a fé. Nós precisamos estar próximos a nosso Senhor. É por isso que Efésios diz: fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Talvez você que esteja aqui, você que esteja em casa nos acompanhando, passou diversas coisas sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, das suas lutas, das suas quedas. Talvez você percebeu que todas as suas quedas foram até agora porque você não se submeteu a Deus. Ou se você se submeteu a Deus, você se submeteu de maneira ambígua. Você deixou que Deus tomasse um espaço, mas você deixou que o Satanás, que o mal permanecesse em determinado espaço. E nós aprendemos hoje que quando o mal permanece, ele toma conta do nosso coração, como o fez com Judas Iscariotes. Neste final de semana, o Senhor está propondo a você uma retomada. Eu convido você agora a ficar de pé, porque dentro de poucos instantes, quem estará aqui conosco será o Senhor. Aquele que agora se revela no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. Adorar a Jesus é também combater com o escudo da fé, porque é o Cristo que se revela. Agora, de outra forma, mas é o Cristo que se revela. É a força do pão que se tornou carne e sangue. Coloca a mão no seu coração agora e diz: Senhor, eu quero retomar. Senhor, eu quero retomar. Eu entendi o caminho que a tentação faz. Eu entendi o caminho que a tentação faz. Eu entendi muitas vezes, Jesus, as ciladas na qual eu caí. Eu entendi, Jesus, as ciladas nas quais eu caí. Mas eu entendi que a força da sua palavra, Mas eu entendi que a força da tua palavra, que é a espada do Espírito, que é a espada do Espírito, pode vencer o mal, pode vencer o mal, pode vencer o diabo. pode vencer. O Senhor me ensinou, Jesus, O Senhor me ensinou, Jesus, lá no deserto, lá no deserto, a vencer as tentações do diabo.
a vencer as tentações do diabo. O Senhor não utilizou-se de recurso sobrenatural. O Senhor não se utilizou de recursos sobrenaturais. O Senhor se utilizou das Sagradas O Escrituras Senhor se utilizou das Sagradas Escrituras para mostrar a mim, Jesus, para mostrar a mim, Jesus, que é possível vencer as minhas quedas, que é possível vencer as minhas quedas, que é possível vencer as áreas que o diabo tem me tentado. que é possível vencer as áreas que o diabo tem me tentado. E se depende de mim se aproximar de vós, Jesus, Se depende de mim se aproximar de vós, Jesus, eu estou dando hoje o meu sim a Ti, eu Jesus. estou dando hoje o meu sim a Eu Ti, estou Jesus. retomando a minha vida em Ti, Eu Jesus. estou retomando a minha vida em Ti, Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Eu Jesus. entrego a minha vida a Ti, Jesus. Por isso, solta a sua voz agora na linguagem do Espírito. A armadura é de Deus. A armadura é de Deus. A armadura é uma armadura espiritual. E se a armadura é uma armadura espiritual, nós precisamos de uma vida espiritual. Nós precisamos de uma vida no Espírito. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Por isso, vem Espírito Santo de nós, Santo de Deus, dar a cada um de nós esta clareza. Vem Espírito Santo de Deus, fortalecer os nossos joelhos vacilantes. Vem Espírito Santo de Deus, endireitar os meus caminhos e fortalecer a minha decisão, Espírito Santo. Shiririkantar alabaririhandariara alabaririkanta. Shiririkantar alabaririkanta. Levanta os seus braços lá no alto. Solta a sua voz no Espírito. Com força. Com força. Levante bem alta a sua voz orando no Espírito. Candabalari alamari alamari eleleri alamari.